Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da operação potenciação de números racionais. Bom, no finalzinho da última aula nós nós fizemos uma breve revisão sobre a potenciação de números racionais, em que a base é o número racional e o expoente é o número natural, ok? Nessa aula eu começo fazendo uma revisão sobre as propriedades da potenciação no conjunto dos números racionais. Por que eu falo revisão? Porque esse estudo se reduz ao estudo que vocês já conhecem, né? As propriedades que nós veremos nessa aula são basicamente as mesmas que nós já estudamos anteriormente, ok? Por isso que eu falo que nós vamos fazer simplesmente uma revisão, tá? Nós vamos aplicar aquilo que nós já sabemos no contexto dos números racionais, ok? E no fim da aula, no próximo quadro, eu vou trazer para vocês um caso interessante em que nós temos a base sendo um número racional e o expoente sendo um número inteiro, ok? Então vamos lá. Nós começamos com as propriedades da potenciação, tá, em números racionais, que, como eu falei, são basicamente as mesmas que nós vimos anteriormente. Só que agora, a base das potências que a gente vai trabalhar são números racionais, ok? Os expoentes ainda são números naturais, tá bom? Eu acho importante a gente falar dessas propriedades para a gente mostrar que aquilo que nós vimos no contexto dos números inteiros, por exemplo, vale aqui também no conjunto dos números racionais, tá bom? Então vamos lá. Se nós tivermos a primeira propriedade, lembra? Se eu tenho um A, no caso aqui representando um número racional, e dois números naturais, que eu chamo de M e N, que são os expoentes aqui, então, o que eu estou dizendo? Quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Lembra dessa propriedade? Então, mesma coisa que nós fazíamos anteriormente, para números inteiros, nós fazemos aqui. Veja, se eu quero multiplicar, por exemplo, menos 1/4 elevado à quinta vezes menos 1/4 elevado ao quadrado, eu não preciso fazer menos 1/4 vezes ele, 5 vezes, e depois ainda multiplicar por 1/4 vezes 1/4. Eu não preciso fazer esse desenvolvimento, essa multiplicação em 7 fatores, eu não preciso disso. Eu posso simplesmente repetir o menos 1/4 e somar os expoentes, 5 mais 2, que é essa propriedade, ou seja, 5 mais 2, 7. Então eu tenho menos 1/4, a sétima potência, ok? Então, e aí você faz a multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes, 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes, tá bom? Lembrando que o resultado aqui é um número negativo, porque você tem negativo e aqui é um número ímpar, tá? Tudo bem? Então, isso vale para qualquer número racional. Você pode ter aqui um número decimal, por exemplo, e aí você pode transformar em fração também, fica à vontade, tá bom? Ou seja, se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. E se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui eu tenho que o A é um número racional, diferente de zero, tá bom? Porque eu não posso dividir por zero. E M e N são números naturais, tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu tenho 7/9 elevado à sexta dividido por 7/9 elevado ao quadrado, eu não preciso escrever esses 7/9 vezes ele 6 vezes, depois dividir por 7/9 ao quadrado. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente, repete a base, no caso aqui, 7/9, e subtrai os expoentes, ou seja, 6 menos 2. Então eu tenho mais, se não quiser colocar o mais não precisa, 7/9, 6 menos 2 é igual a 4. Ok? Então você tem uma propriedade também em números racionais. Então se eu quero dividir potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. E como antes, se eu tenho uma potência de potência, então seria uma potência de uma outra potência. Repito a base e multiplico os expoentes, onde a base é um número racional e M e N são números naturais. Ok? Então, por exemplo,
Se eu tenho menos 1/3 ao quadrado, é menos 1/3 vezes menos 1/3. Só que eu tenho isso ao cubo, ou seja, esse produto, né, de 2 vezes, ou seja, menos 1/3 vezes menos 1/3, eu tenho que repetir esse produto 3 vezes, né, porque é isso que indica. Ou seja, o menos 1/3 ele aparece então 6 vezes. Né? Então eu tenho menos 1/3, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes. No caso aqui eu faço 2 vezes 3, é igual a menos 1/3 elevado à sexta potência. Ok? Muito bem. Então, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. E por último, né, a quarta propriedade, eu posso ter uma potência de um produto ou uma potência de um quociente. Tá? E assim como nós vimos anteriormente, quando eu tenho uma potência de um produto, é o produto das potências, e quando eu tenho uma potência de um quociente, né, de uma divisão, é a divisão das potências, né, o quociente das potências. Tá bom? Então aqui, lembrando que as bases, né, são números racionais, tá bom? A gente denota, né, com A e B, 2 números quaisquer, tá bom? A gente usa letras para indicar números quaisquer, e aqui o M é o número natural. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar, né, menos 1/2 vezes mais 1/3, eu tenho esse produto. Ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso, né, fazer esse elemento vezes ele mesmo, né, esse produto vezes ele mesmo. Mas aí você observa que o meio, né, o menos 1/2 aparece 2 vezes e o mais 1/3 também aparece 2 vezes. Ou seja, é exatamente isso. Eu repito o primeiro ao quadrado, aqui no caso. Repete o segundo, elevado ao mesmo expoente, que no caso ali é 2. Tá bom? Então eu vou fazer aqui embaixo. Eu tenho menos 1/2 ao quadrado vezes mais 1/3, ou simplesmente 1/3 ao quadrado. Ok? E aí você faz a continha. Tá bom? Tudo bem? Então, ou seja, quadrado, né, do produto, né, seria o produto dos quadrados, né, ou uma potência de um produto é o produto das potências, né, para qualquer M natural aí. E a mesma coisa, né, para o quociente, só que ao invés, né, de fazer multiplicação eu faço divisão, mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quero, né, aqui no caso, né, uma observação, lembrando que o B, né, é um número racional também, só que ele é diferente de zero, né, porque você não pode dividir por zero, né, não se esqueça disso. Então, aqui eu tenho 0,5 ao quadrado dividido por 0,1 ao quadrado. Eu tenho 2 números racionais, né? Lembra que os números decimais são números racionais também. Tá? E, bom, você pode pensar nisso como sendo um quociente de frações, por exemplo, né? 5 décimos dividido por 1 décimo. Né? Enfim, da maneira que você achar mais conveniente. Né? Então, se eu tenho 0,5 dividido por 0,1 ao quadrado, eu deixo como exercício para vocês verificarem que isso é a mesma coisa de você fazer 0,5 ao quadrado dividido por 0,1 ao quadrado. Ok? Só você desenvolver, trabalhar um pouquinho, né, e você vai observar que você tem, de fato, essa igualdade, ou seja, você tem que o quadrado, né, do quociente é o quociente entre os quadrados, e isso vale para qualquer potência, tá bom? Então, esse foi, então, um resumo sobre as propriedades da potenciação, que vocês já sabiam, né? Que agora, né, a gente vê que são válidas no conjunto dos números racionais também, ok? Então, na sequência, nós veremos um caso interessante, né, que envolve potências de números racionais, só que com um pequeno detalhe no expoente. Bom, pessoal, então, como prometido, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as potenciações de números racionais em que os expoentes são números inteiros. Tá? Então, a gente vai ver uma coisa interessante, que os expoentes, né, quando a gente trabalha com potenciações, não necessariamente eles são sempre números naturais, ok? Eles podem ser números inteiros também, tá? E mais adiante, né, em estudos futuros, nós veremos que esses expoentes também podem ser números racionais, tá? Mas, por enquanto, a gente, né, trabalha com expoentes agora no conjunto dos números inteiros, tá bom? Então vejamos, olha só. Nós sabemos que 2 elevado à quarta potência é igual a 16, não é? Por quê?
Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Muito bem. Quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Qual que é a relação desse com esse? É a metade, não é? Então, você dividiu por 2, concorda? Aqui. Você vem daqui para cá, você divide por 2. Muito bem. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Qual que é a relação do 8 com 4? É a mesma coisa. Você dividiu por 2. Certo? Continuando. Quanto é 2 elevado a 1? Bom, 2 elevado a 1 é 2, né? Porque o 2 é uma vez só. Então, e a mesma coisa, né? Você foi do 4 por 2, você novamente dividiu por 2. A gente sabe que um número elevado a 0 é igual a 1. Né? Mas se eu dividir 2 por 2, eu também encontro o quê? 1, concorda? Muito bem. Agora, se eu quiser continuar com essa brincadeira, 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, pensa que eu estou no conjunto dos números inteiros, né? Eu tenho potências sendo números inteiros. Bom, então eu vou com os positivos, cheguei no 0. Eu posso pensar em continuar, não posso? Trabalhar com os negativos. Por exemplo, né? Se eu tenho 4, 3, 2, 1, 0, aí eu começo nos negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? E isso pode continuar. Tá? Aqui é só mesmo um exemplo. Tá bom? Então eu pergunto, o que vocês acham que eu coloco aqui? Né? 2 elevado a menos 1. Tudo bem o problema? Né? Eu estou no conjunto dos números inteiros, eu estou diminuindo os números, eu chego no 0. Mas aí eu posso continuar, né? Porque eu estou no conjunto dos números inteiros. Né? Eu tenho números negativos também. Então eu posso continuar. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok? A gente observa que existe um padrão aqui, não é? Qual que é o padrão? Essa divisão, concorda? Ó, 16 dividiu por 2. Dividiu por 2. Dividiu por 2. Dividiu por 2. Eu vou mudar o padrão? Não, eu vou continuar nele. Né? Então, o que vocês acham? Quando eu passar daqui para cá, o que eu vou colocar aqui? Eu vou dividir por 2 também, concorda? E realmente, né, a gente divide por 2. Né? Então, se eu tenho, 1, quando eu divido por 2, eu posso escrever em forma de fração, concorda? 1/2. Eu dividi 1 por 2. Beleza? Certo? Então, 1 dividido por 2. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é 1 dividido por 2. Mas aí vocês estão se perguntando, eu espero que sim. Né? 1 dividido por 2 é o inverso de 2, né? Lembra quando eu dividia frações, por exemplo? Como que eu dividia uma fração pelo número 2? Eu pegava a fração e multiplicava por quanto? Pelo inverso de 2, lembra? E quem que era o inverso de 2? 1/2. Ou seja, quando eu escrevo elevado a menos 1, eu estou buscando o inverso do número. Tá? Que é realmente isso daqui, ó, 1/2. Vamos continuar? Para a gente ver o que acontece depois? Olha só, eu tenho menos 1. Né? Agora, eu quero ver o que acontece em menos 2. Eu vou dividir novamente por 2, ou seja, eu vou pegar 1/2 e vou dividir por 2. Né? Então, quanto que é 1/2 dividido por 2? Pensa que você tem meia pizza. Você divide por 2. Né? Em relação ao total, vai dar o quê? 1/4. Concorda? Então, se eu tenho 1/2 dividido por 2, é 1/4. Né? Porque eu simplesmente divido isso aqui por 2. Olha só, vamos lá de novo. Né? 1/2, né? Se não ficou claro, agora fica. Ó. 1/2 dividido por 2. É 1/2 vezes quanto? 2 sobre 1, né? É o inverso. 1/2. Quanto que é 1/2 vezes 1/2? 1/4. Viu? Beleza. Mas eu consigo escrever esse 4 de uma outra maneira, não consigo? A gente não está trabalhando com potências? Como que eu consigo escrever esse 4 em termos de uma potência? Bom, 4 é 2 vezes 2, não é? Muito bem. Então eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, concorda? Viu? Então, olha só o que aconteceu aqui. 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. O que vocês percebem aqui? Bom, quando eu tinha 2, eu elevei a menos 1, eu simplesmente passei ele para o denominador, não é? Agora aqui, ó, eu tenho 2 a menos 2. O que eu faço?
eu pego o 2 ao quadrado, coloco no denominador. Só isso. Então vocês devem estar se perguntando, professor, então quando eu tenho um sinal de menos, eu só troco a posição? Só inverte? É isso mesmo, é só isso. Tá? Então, colocar o sinal de menos no expoente significa inverter o número. Né? O que está no numerador, né? Você passa ele para o denominador. Só isso, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, olha só. Vamos fazer todas as continhas. Eu tenho 1/4, tá? Eu vou dividir novamente por 2, né? Porque eu quero seguir o nosso padrão aqui, tá bom? Para eu descobrir quanto que é 2 elevado a menos 3. Tá? Então, vamos dividir 1/4 por 2. Se você dividir 1/4 por 2, né? Fazer essa mesma brincadeirinha aqui, você vai ter 1/4 vezes 1/2. Né? Porque é o inverso de 2. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Ou seja, aqui eu coloco 1/8. Certo? Mais 8 é o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, 1 sobre 2 ao cubo. Olha que legal. O 2 ao cubo aqui, ó. 2 ao cubo. Então, o menos, gente, ele simplesmente faz esse número aqui descer para o denominador. Só isso. Tá? Então, agora, vamos lá. Vamos completar aqui, sem fazer conta. Quanto é 2 a menos 4? É 1 sobre 2 elevado a só isso. Quanto que é 2 elevado a menos 5? É 1 sobre 2 elevado a 5. Quanto que é 2 elevado a menos 10? É 1 sobre 2 elevado a 10. Tá? E isso vale para qualquer número, né, racional. Tá bom? Então vejamos, ó. Para todo número A racional, diferente de zero, é importante, né, porque quando você inverte, esse número vai para o denominador. Né? Então aqui, por exemplo, ó, 2 elevado a menos 1. Né? Então, é 1 sobre 2. Então, esse número aqui não pode ser zero, né? Porque senão você vai ter a divisão por zero. Isso aí não pode. Né? A gente já falou bastante sobre isso. Então, veja, para todo A racional diferente de zero, nós temos A, né? Esse número A qualquer, né? Elevado a menos n. Por exemplo, aqui, ó. Suponha que você tem o A igual a 2. Né? E o n é 3. Então, ali, ó. 2 elevado a menos 3. É 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 3. Viu? Ou seja, aquilo ali é uma maneira genérica da gente escrever, tá, essa propriedadezinha para todos os valores. Ok? Tudo bem, gente? Então, fazer um número elevado, né, uma potência com um número negativo é a mesma coisa de você passa ele para o denominador e tira o sinal de menos. Só isso. Tá bom? Então, isso a gente chama de inverso, né, desse elemento. Né? Viu aqui, ó? 2 a menos 1 é o inverso de 2. Tá? 2 ao quadrado, né? No caso, 2 elevado a menos 2, é o inverso de 2 elevado a 2. 2 elevado a menos 3 é o inverso de 2 elevado a 3. 2 elevado a menos 4 é o inverso de 2 elevado a 4. Lembra que o inverso você inverte, né? Troca numerador com denominador. 2 elevado a menos 5 é o inverso de 2 elevado a 5. Tá? 8 elevado a menos 2 é o inverso de 8 elevado a 2. Então, 1 sobre 8 elevado a 2. 8 ao quadrado, 64. Né? Então, é 1 sobre 64, ou 1/64. Tá? 4 elevado a menos 1 é o inverso de 4. Né? Lembra que foi 2 elevado a menos 1, é só você passar para baixo. Né? 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4. Pronto. Né? Menos 3 elevado a menos 1. Então, eu pego menos 3 e coloco aonde? No denominador. Né? Então, eu tenho 1 sobre menos 3. Tudo bem? Peguei o menos 3 e passei para o denominador. Tá? Aqui ficou um pouquinho embolado, né? Vamos melhorar isso daqui. Então, eu tenho 4 a menos 1 é 1/4. Né? 3 a menos 1 é 1 sobre menos 3. Ok? Só que fica feio, né, você escrever 1 dividido por menos 3. Né? Em geral, a gente lembra lá da propriedade que a gente tinha, né? Mais dividido por menos é menos. Né? Então, eu posso simplesmente escrever o sinal de menos lá de fora. Menos 1 sobre 3. Tá certo? Então, ou seja, o inverso de menos 1/3, o inverso de menos 3 é menos 1/3. Tudo bem? Agora, esse outro aqui, ó, menos 3 a menos 1.
O que vai para o denominador? É o 3, não é? Então você tem menos 1 sobre 3, mesmo resultado de antes, tá? Agora aqui, ó, veja o seguinte, suponha que você tem essa expressão, né? 3 a menos 2 vezes 3 a menos 5 vezes 3 ao quadrado a menos 1. Vamos tentar juntar tudo num pacote só? Né? Vamos reduzir todo mundo à mesma potência? Olha só, 3 a menos 2. Bom, 3 a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado. Né? Então eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 3 a menos 5. Bom, 3 a menos 5 é 1 sobre 3 elevado a 5. Né? Só troca. 1 sobre 3 elevado a 5. Vezes 3 ao quadrado a menos 1. Eu pego o 3 ao quadrado e coloco aonde? No denominador, né? Porque eu estou invertendo o 3 ao quadrado. Né? Ou seja, eu pego esse 3 ao quadrado e escrevo aonde? No denominador, viu? Eu inverti, eu estou buscando o inverso desse número. Seria o mesmo que o inverso de 9, não é? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, qual é o inverso de 9? É 1 nono, não é? Mas 1 nono é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. Né? Bom, e aqui? Bom, aqui a gente sabe multiplicar frações. Né? Então eu multiplico os numeradores, 1 vezes 1 vezes 1, 1. E os denominadores, né? Potência, multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Repete a base, que no caso é 3, e eu faço o que com os expoentes? Soma, né? 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. Então, eu tenho 1 sobre 3 elevado a 9. Tá? Então, esse foi um pequeno resumo, né, sobre potenciações de números racionais em que os expoentes são números inteiros. Tá, gente? Então, é sempre assim. Você desenvolve a potência da maneira que você sabe fazer, né, através de multiplicações. E sempre quando você tem, né, um expoente negativo, você troca, tá bom? Então você escreve, né, ao invés de escrever o numerador, né, normalmente você passa esse número para o denominador, tá bom? Então, por exemplo, e se eu tenho uma fração? Né? Eu não coloquei aqui exemplo, né? Mas se você tiver, por exemplo, 1/4 elevado a menos 1, você vai inverter esse número. Né? Ou seja, você vai ter o quê? 4 sobre 1. Tudo bem? Então, seria um segundo exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu tenho 1/4 a menos 1, o que é isso? Bom, eu simplesmente inverto. Né? Aqui, se é um número inteiro, né, ele vai para o denominador, e se ele é uma fração, eu troco. Né? Porque aqui, ó, eu não tenho 2, quando eu escrevo 2 sobre 1, é a mesma coisa, não é? De fazer simplesmente 2 elevado a menos 1. Né? Então, 2 sobre 1, né? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Né? E agora, quando eu tenho 1/4, você troca. Né? O inverso de 1/4 é 4. Simplesmente troca, né? 4 sobre 1, né? Ou simplesmente 4. Tudo bem? Então, como eu falei nas aulas anteriores, tem que praticar bastante, ok? Então, resolvam muitas potenciações, trabalhem para que essa noção, né, de inversão, de potenciação, né, com números negativos, né, principalmente, fique claro para vocês. Obrigado, até a próxima aula.